Fala, rapaziada, que coisa, não? Os palmeirenses cantando vitória antes do jogo contra a LDU. Mas hoje, para minha grata surpresa, eu acordei e o placar foi 3-0 LDU. Vamos ver o que os palmeirenses falaram antes da partida e já já eu mostro para vocês uma profecia de um adversário. Vamos lá. E eu acho que amanhã, André, vai dar Palmeiras. O LDU é muito fraco. Eu acho que o Palmeiras vence amanhã e vence porque a LDU é muito ruim, de verdade. Eu assisti LDU e Botafogo. Botafogo, assim, massacrou a LDU aqui e não acabou não levando. O São Paulo também, nos 2 jogos era para ter vencido. É o que eu tenho visto da LDU. Não é menosprezo, não é soberba, mas o time da LDU é horroroso. Acho que o Palmeiras vence amanhã e vence também na próxima quinta-feira, quarta-feira, né, André? Mas amanhã o Palmeiras vence de 6-0, tira o print. Eu não erro uma, eu nunca erro 6-0. LDU é tá fraca. Pintado, hein? LDU é fraca. LDU é fraco. Não tô nem pensando em LDU. Mas é o que eu falo sempre, a arrogância, ela precede a queda. E os palmeirenses estavam dando o jogo já como ganho, e ganho por goleada. Eu não lembro de algum time ter tirado uma diferença de 3 gols numa semifinal de Libertadores. Se vocês lembram, coloca aqui embaixo do vídeo, mas a missão para o Palmeiras ficou quase impossível. E o Flamengo fez a parte dele. Vencemos o Racing, tudo bem, placar mínimo, mas vamos para lá com uma vantagem, mesmo que não seja uma grande vantagem. Vamos ouvir aqui o que o botafoguense, que já tinha profetizado o título do Botafogo ano passado, sonhou dessa vez. Nessa madrugada, o NEM teve mais um sonho profético. No ano passado, o NEM teve um sonho semelhante a este. Assista ao vídeo. Eu não iria falar isso agora não, mas eu vou falar. Eu tive um sonho, e neste sonho, o Botafogo foi campeão do Brasileirão 2024. Campeão da Libertadores 2024. E nesta madrugada, o NEM teve um sonho. Não que eu queira, mas chorando. É a verdade. E se eu sei a verdade, eu tenho que falar a verdade. Esse cara é engraçadão. Final da Libertadores 2025. LDU e Flamengo. E o Flamengo será campeão da Libertadores. É isso, rapaziada, que essa profecia, ela se realize. Esse torcedor aí do Botafogo é muito figura, tá? E a gente vai falar no vídeo de hoje sobre a possibilidade do Pedro jogar mesmo que esteja com o antebraço imobilizado. Flamengo tava já no final de contrato ali com o Cleiton, zagueiro, né? E o Cleiton, zagueiro, que não iria ficar no Flamengo, acertou sua ida para o Wolfsburg, lá da Alemanha, ok? E falando sobre Maracanã, o governo do estado do Rio de Janeiro colocará à venda o Maracanã. Vale a pena o Flamengo comprar o Maracanã? Ou é melhor o Flamengo construir um estádio do zero, do jeito que o Flamengo imagina, lá no gasômetro? Essas e outras a gente vai falar agora na Fla Geral TV, mas antes disso a gente vai mostrar para vocês um vídeo, né, do Zé Elias, que foi pego no flagra ali na ESPN, falando que o Danilo só voltou para o Brasil para roubar o Flamengo. Cara, esses comentaristas aí, a gente vai mostrar um trechinho também da fala do Bruno Henrique, que eu tô vendo muita gente na imprensa metendo pau no Bruno Henrique porque ele disse que não quer mais jogar de 9. Para mim isso não tem nada demais, mas para a imprensa é praticamente um apocalipse. Vamos dar uma olhadinha aí no que disse o Zé Elias. O Danilo não jogou bem também ontem não, né? Não jogou bem também com o Palmeiras, também não jogou bem. Danilo. Tamo no... Ô, Plihal, se ele estivesse bem, ele estaria na Europa, Plihal. O cara chega em final de carreira pra roubar aqui, pô. Ele chega em final de carreira pra roubar aqui. Cara, eu não acho o Danilo um jogador dispensável, não. Eu acho um jogador importante, ainda mais que se a gente perde ou o Léo Ortiz ou o Léo Pereira, vai colocar quem na zaga? Geralmente o Felipe Luiz não coloca o Cleiton, não coloca o Iago. O Danilo é esse cara para jogar na zaga do Flamengo quando a gente não tiver a zaga original, né, que o Felipe Luiz gosta, a zaga titular que o Felipe Luiz gosta. Rapaziada,
falando aí sobre o Bruno Henrique, né? Eu queria primeiro saber a opinião de vocês, se vocês acham que o Danilo só veio para roubar, ou se essa é uma opinião apenas da imprensa paulista. Em relação ao Bruno Henrique, ele falou, né, que prefere não jogar de camisa 9 ali, de centroavante, né, naquela posição de centroavante. Para mim, nada demais a entrevista, mas só que mais uma vez, né, eu tô vendo aí nos últimos tempos um ataque sistemático ao Flamengo em relação a praticamente qualquer assunto na imprensa paulista. E dessa vez eles estão falando aí que é um absurdo o Bruno Henrique falar isso depois da vitória do Flamengo. Para mim não falou nada demais. Para mim o Bruno Henrique tá certo, tá? Ele não tem desempenhado um bom papel como centroavante, nem também como um ponta, né? Mas ele é aquele ponta original. E ele enxerga que o Pedro está no melhor momento. E realmente o Pedro está no melhor momento. O Pedro voltou a ser aquele Pedro que a gente conhece. Vamos dar uma olhadinha aqui no que disse o Bruno Henrique. O que você acha que você desempenha melhor? Como você se vê nessa situação? Olha, não é minha posição, né? Todo mundo sabe. E como eu falei ali, deixei claro para o Felipe que eu quero ajudar o grupo, mas em outra posição que não seja de 9, porque a gente tem um centroavante melhor do Brasil ali, centroavante de seleção brasileira, e o Pedro está super bem, o Felipe entendeu também que é o momento do Pedro. Então, cara, desde o primeiro dia que o Felipe veio conversar comigo quando assumiu, estou ali para poder ajudar. Então, se eu jogar ou não, isso aí é particular dele, eu entendo o que ele quer fazer, então estou ali para poder atrapalhar, estou ali para poder ajudar. Fala comigo, o que vocês acharam? Algo demais assim na entrevista dele? Algo absurdo? Ou ele disse que prefere jogar em outra posição e não de 9, né, de centroavante. E ele mesmo falou que já conversou com o Felipe sobre isso, cara. Eu acho melhor o cara ser sincero do que ele ficar mentindo. Pelo menos é a minha opinião. Queria saber a de vocês, tá? Existe aí uma discussão em relação ao problema do Pedro, que o Pedro deve ficar com o braço mobilizado por no mínimo umas 3 semanas. Ele teve um problema sério no antebraço, tentou até jogar na última partida, jogar até quando desce, e conseguiu. Mas ele teve que imobilizar o braço e existe essa discussão. Será que ele pode jogar com gesso, galera? Eu acho difícil dele jogar, mas hoje em dia, com as tecnologias que temos, pode ser feita uma outra peça ali, né, de um material bem mais flexível, né? Tecnologia, a princípio, temos para isso, para que ele possa, pelo menos, jogar a partida de volta contra o Racing. Partida difícil, jogo lá na Argentina. Vencemos aqui, né? Vencemos. Tudo bem, foi 1-0. Muita gente falando, poxa, mas o Flamengo só venceu de 1-0. Rapaziada, a gente precisava vencer. A gente precisava chegar na Argentina com possibilidades de passar. Quantos e quantos jogos na Libertadores a gente já não se deu mal dentro do Maracanã jogando contra times de fora? Dessa vez foi um jogo muito difícil. O goleiro adversário fez várias defesas, né? O Flamengo... Eu gostei do jogo do Flamengo, mesmo com placar magro, mas eu gostei. Pô, a maioria dos jogadores, né? Praticamente todos os jogadores dentro de campo se doando ao máximo, jogando o que pode. Só que o time do Racing é um time complicado. Não existe essa de chegar em semifinal de Libertadores e ter uma partida molezinha, como teve a LDU contra o Palmeiras, né? Isso é algo raro. Então, vamos para a guerra lá na Argentina, estamos vivos e com a esperança, né, de ter o Pedro com condições de jogo, pelo menos se ele conseguir um material legal para botar no braço, para essa partida de volta contra o Racing. A pergunta que fica é essa: vocês colocariam Pedro para jogar no sacrifício, com algum material ali novo nesse braço? Ou vocês enxergam, como alguns torcedores enxergam, que a partida de volta não é uma partida para o Pedro, e sim uma partida para a gente ter mais o controle do meio campo e não ter aquele centroavante de ofício, porque a princípio o Racing vai partir para cima, né? E o Pedro não é aquele cara de fazer um contra-ataque rápido, né? De conseguir vencer o adversário na corrida, que o Pedro seria um jogador para uma partida que o Flamengo dominasse do começo até o fim, né? Como a princípio não será o caso desse jogo contra o Racing. Sua opinião é importante, coloca ela aqui embaixo do vídeo, ok?
Em relação ao Cleiton, vamos dar uma olhadinha aqui na matéria, porque o Cleiton acertou a sua saída para o clube alemão e a partir de 2026 ele não será mais jogador do Flamengo. Já adianto para vocês que ele saiu de forma gratuita porque o contrato dele terminaria nesse fim de ano. Então, como o contrato dele já está no final, ele pôde assinar esse pré-contrato. Vamos lá. Então vamos lá, ó. Em fim de vínculo com o Flamengo, Cleiton assina um pré-contrato com Wolfsburg, da Alemanha. O zagueiro pertence ao Flamengo somente até o fim desse ano. Nos últimos meses de vínculo com o Flamengo, o zagueiro Cleiton assinou um pré-contrato com o Wolfsburg da Alemanha. O defensor chegará ao clube sem custos a partir de 2026. O jovem de 22 anos vai assinar um contrato de 4 anos e meio. Ele tem contrato com o time carioca até dezembro. A informação foi dada inicialmente pelo jornal Kicker, lá da Alemanha, confirmada pelo Globo Esporte. Cleiton não chegou a uma renovação com o Flamengo e já tinha comunicado que não ficaria. No início do ano, o clube demonstrou interesse em estender o vínculo, mas as conversas não avançaram. Ele está no profissional desde 2024. Nessa temporada ele disputou 7 jogos, sendo 5 pelo Campeonato Carioca. Rapaziada, jogador não tinha chance aqui no Flamengo. Gosto do zagueiro Cleiton, mas sem ele ter chance, que ele siga a carreira dele. Eu acho que ele fez uma boa escolha em não querer renovar, porque chances ele não tinha, né? E o João Vitor, ao meu ver, está até à frente dele em relação aos reservas para a zaga. Então, ao meu ver, ele acertou em sair do Flamengo, vai para um grande clube lá na Alemanha, vai seguir sua carreira e que ele seja feliz no clube alemão. Boa sorte, Cleiton. A nação rubro-negra está com você onde você for, ok? E em relação ao Maracanã, o governo do estado, ele colocará o Maracanã à venda. Será que vale a pena a gente comprar o Maracanã em vez de construir um estádio do zero lá no gasômetro? Até porque a intenção do Flamengo na construção no estádio do gasômetro é ter aquele estádio para acabar com o adversário. Realmente fica um clima bem complicado para quem vir jogar, né? Com aquela parte acústica sendo bem construída para quando a torcida cantar, a voz ir diretamente para dentro do gramado. Isso não acontece no Maracanã. O Maracanã é um equipamento gigantesco e demanda um custo muito maior em relação à manutenção. Então tudo isso tem que ser posto ali na balança, porque se a gente comprar o Maracanã, para o Maracanã ficar do jeito que a nação quer, que a diretoria quer, que é principalmente com aquele efeito acústico na hora que a torcida canta, e o Flamengo precisaria fazer uma obra gigantesca no estádio Mário Filho. Lembrando que a parte do teto do Maracanã, que era tombada, né, pelo patrimônio histórico aí do Rio de Janeiro, eles conseguiram tirar isso e mudaram a parte do teto. Mas o restante, sim, é tombado pelo patrimônio histórico. E teria que haver ali algum tipo de negociação para, caso o Flamengo quisesse fazer algum tipo de obra ali na parte da arquibancada, né, para melhorar a acústica, e teria que ser feito um projeto muito grande, até porque a inclinação do Maracanã, do estádio do Maracanã, das arquibancadas, ela não foi feita para dar esse ganho acústico que faria realmente do estádio um inferno para os adversários. Desculpa ter esse termo, mas foi o termo que foi usado aí pelo Gabigol naquele jogo contra o Atlético Mineiro. Então a gente fica nessa dúvida aí. Será que vale a pena comprar o Maracanã ou é melhor o Flamengo, que já tem um terreno no gasômetro, construir um estádio do zero? Sua opinião é importante, coloca ela aqui embaixo do vídeo. Se vocês gostaram dessas notícias, deixe seu like, se inscreva no canal. E que coisa, hein? Porcalhada, hein? Vocês falaram tanto do Flamengo, secaram tanto a gente contra o Racing, não adiantou. E vocês jogaram contra a LDU, a gente não secou não. A gente ficou na nossa, a gente ficou ali tranquilão na cadeira, comendo a pipoca e vendo o jogo. Só que no final das contas, né, LDU fez barba, cabelo e bigode no Palmeiras. LDU está com o pé na final da Libertadores. E a gente, semana que vem, se Deus quiser, lutará até a última gota de sangue, até a última gota de suor, por essa vaga aí em Lima, essa vaga na final da Libertadores. Não temos certeza se essa final será em Lima, né? Porque existe um problema político lá no Peru, mas se Deus quiser a gente lutará bastante lá na Argentina para conseguir
essa vaga e disputar contra a LDU, provavelmente, ou contra o Palmeiras, caso tudo dê certo na semifinal entre Flamengo e Racing, lá na Argentina. Se gostaram do vídeo, mais uma vez, deixe seu like, se inscrevam no canal, fiquem com Deus, tenham uma semana abençoada, até a próxima e fui!